noite. Convido a todos a fechar os olhos, relaxando o nosso corpo e nossas mentes e com o coração cheio de amor para receber os ensinamentos de Jesus. Vamos agradecendo nosso protetor, anjo da guarda, que está sempre conosco em todos os momentos. Agradecemos também Maria de Nazaré, com sua bondade, está sempre nos auxiliando nas nossas angústias, com seu exemplo de humildade, de carinho e de amor. Vamos agradecendo também a Jesus, nosso irmão maior, por estar sempre ao nosso lado, nos amparando. E com o coração vibrando de amor, respeito e gratidão, nossa alma saturada de luz e de esperança, dirigimos a Deus, o Criador Supremo, nosso Pai Eterno e Invisível, a quem tudo devemos, a vida, o passado, o presente e o futuro, nas glórias da eternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma preleção. Mas antes disso, eu quero que nós possamos ser envolvidos em muita luz, que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos abençoar, todos nós, a nossa família, nossos amigos. Então, que Jesus esteja conosco durante essa fala. Então, a preleção de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: amai os vossos inimigos. E vamos falar sobre dois temas nesse assunto, que é retribuir o mal com o bem e os inimigos desencarnados. Então, para começar, eu vou colocar uma citação de Mateus, né, que ele fala: aprendeste o que foi dito, amareis os vossos próximos e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amarde os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que com isso fazeis mais do que os outros? Mateus. E tem alguma coisa parecida com isso num trecho de Lucas. Então, ambos falam, digamos, a mesma coisa. Inclusive, só chamar a atenção que aprendesse o que foi dito, que eles falavam que era aquela linguagem oral, porque no Velho Testamento não tem essa frase, amareis os vossos amigos, né, os próximos, e odiareis os vossos inimigos. Inclusive, estudando a respeito disso, a palavra odiar, ele na verdade é amar menos. Então nós temos também uma linguagem que é limitada, mas de qualquer forma era aquela linguagem que era dita, né, falada, e que pregava isso. E que Jesus então veio trazer uma outra visão diferente. Então,
quando Jesus falou isso, obviamente não se trata da gente imaginar que você deve ter com os inimigos ou com desafetos, né? Porque a gente fala inimigo, dá a impressão uma coisa assim tão grosseira, mas com os desafetos, o mesmo carinho, o mesmo amor que você tem por uma pessoa amiga. O coração bate diferente, não é a mesma coisa. Então, quando você está de frente com alguém que você não gosta, que você já teve uma passagem ruim, é diferente, você não consegue ter o mesmo carinho. Então, não é nesse sentido que ele está se colocando. Inclusive, ele cita nesse texto uma coisa muito interessante, que são as condições energéticas que acontece quando você cruza com um desafeto. Aquela condição, seu coração já bate de uma forma mais difícil, ou, quer dizer, não está no texto, mas a gente sabe que o nosso cardíaco parece que até para, né? Fica lá o estômago aqui, dá aquele frio, quer dizer, essa energia negativa, digamos, que você ou transfere para o outro, ou na verdade tenta transferir para o outro, porque se ele não estiver fechado, se ele não estiver receptivo a receber aquele ódio, ele não vai receber, mas é que ele vai fazer muito mal para você, você que entra em sofrimento. Então, a necessidade da gente ter esse entendimento, principalmente do ponto de vista espírita, é saber que nós estamos num planeta de provas e expiações e que muita facilidade nós vamos defrontar com pessoas que não nos tá na mesma sintonia, que vão ou nos prejudicar ou não vão criar uma mesma sintonia. Muitas vezes isso faz parte das provas que até a gente escolheu e nem se lembra. Então, começar a compreender isso, não estimular esse rancor, é um dos passos para que a gente entre nessa linha do amai os vossos inimigos. Jesus colocou assim, que existe como se fosse estabeleceu alguns critérios, algumas regras onde a gente pode trabalhar para que a gente entre nessa forma de proceder, né, numa forma ética de proceder. Eu vou até ler, porque quando ele deixou claro da seguinte forma: amar os inimigos é não guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Esse é um ponto bastante importante, porque muitas vezes a gente tem um desejo ali secreto de que gostaria muito aquela pessoa acontecesse isso, ou numa oportunidade, querer se vingar. Então, quando a gente faz esse plano, começa com aquilo que ele vai ferindo por demais a nós mesmos, a gente vai se adoecendo com isso. Então, ele fala, não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhe sem pensamento oculto, sem condições o mal que nos causem. Então, você perdoar. Estabelecer esse perdão, é um treinamento, não se opor a nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Às vezes a gente vê casos de irmãos que brigam, daí um deles quer se reconciliar, o outro cria empecilho, quer dizer, não cria empecilho, facilite as coisas, tenha um entendimento, é desejar-lhe o bem e não o mal, é experimentar júbilo, em vez de pesar com o bens que lhe advenha, é socorrer-lhes se apresentar a ocasião, que muitas vezes Deus coloca uma ocasião lá para que você possa ter que auxiliar e às vezes é a oportunidade da reconciliação. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar e, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Então, na verdade, faz uma espécie de um resumo ali do que seria amar os inimigos. Então, de novo, não está pedindo que seja falso, no sentido de que ter um amigo e ter um desafeto é a mesma coisa, óbvio que não é. Mas a gente tem que fazer um esforço para proceder como um bom cristão. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes aquele desafeto é alguém que ainda não está numa evolução espiritual, num entendimento maior. Como a gente está fazendo esse trabalho, né?
como espírita, da gente se melhorar, da gente se conhecer, de ter algo melhor, então a gente tem que começar a trabalhar nisso também, porque senão não teria o mérito. É isso que ele fala, não haveria mérito algum. Então, não adianta a gente imaginar que seria algo fácil ou alguma coisa que você trataria sem nenhum descaso ali, mas de qualquer forma é um trabalho que tem que ser feito, de você não tentar uma questão de vingança. Quando a gente conhece isso, né, sabe que a gente pode ter uma condição mais generosa, vamos chamar dessa forma, isso pode se engrandecer aos olhos do outro e ele poder observar que não deveria ter feito ou procedido de tal forma. Quer dizer, a sua generosidade vai impressionar muito mais do que a sua vingança, que iria só estimular a esse problema tão difícil. Então, fechando nisso aí, o segundo item os inimigos desencarnados. Está dentro desse mesmo tema. Então, se a gente tiver um inimigo, um desafeto muito forte, alguém que a gente prejudicou ou que se sentiu prejudicado, ao desencarnar, aquilo some? Lamentavelmente, não adianta que a pessoa desapareça da nossa frente para que aquilo se rompa. Esse desafeto, ele caminha além do túmulo. A gente sabe por romances, por vários livros do André Luiz, de que quantos casos de obsessão e subjugação acontecem justamente por vingança. Por aquele que, não, ele me prejudicou, agora eu vou ficar prejudicando ele, e já está numa outra encarnação, já se passou tanto tempo, a pessoa que está sofrendo aquilo nem lembra, não sabe exatamente, né, o que aconteceu, não temos a nossa lembrança do passado. Então, você se sente tão prejudicado e na realidade nem sabe, né? Não tem a noção exata de que prejudicou alguém. E essa pessoa desencarnada, né? Essa energia desencarnada fica ali até que ela consiga aprender através do seu comportamento, de que você mudou, que você já não é mais a mesma pessoa, que não quer o mal. Eu tive um caso assim muito interessante da presidente da casa que eu já frequentei em outra cidade, que ela fez a escola de evangelho, de aprendizes do evangelho, com muita dificuldade. Cada vez ela saía de casa, furava o pneu, alguém bateram no carro dela, ela tinha aí assim, com um monte de problema para chegar na escola. E foi com bastante perseverança, ela concluiu a escola. E no exame final veio uma mensagem que ela tinha alguém que estava junto com ela, falando: você não vai fazer essa escola, você não é boazinha, você não tem nada a ver, você não se modificou, né? Você não merece. Enfim, era alguém que estava com ela e fez a escola junto com ela e foi se modificando e aprendendo junto. Então foi um caso assim muito interessante que ela colocou, de que hoje ela tem assim um amigo do mundo espiritual que fez escola junto com ela, mas que no passado já foi um desafeto. Então vai saber se a gente não tem outros inimigos ou questões. Então, por fim, não adianta a gente se colocar imaginando que além do túmulo nada acontece, que continua, os desafetos estão lá, firme e forte. Então, já finalizando, eu queria colocar duas questões, né, para nossa reflexão, tá? Do Livro dos Espíritos, eu pensei lá duas questões que fala no Livro dos Espíritos, que é a questão 642, que fala assim: bastará não fazer mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Então, se eu não fizer mal para ninguém, eu já consegui meu ticket pro plano superior, tudo bem? A resposta é não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, pois cada um responde por todo mal que resulte do bem que não seja feito. Então, você está lá numa situação de desavença e tudo mais, não vou fazer nada, então.
vou ficar, não vou prejudicar, mas também não vou ajudar. Não ajuda. Você tem condições de fazer o bem no seu limite das suas forças, que deve fazer. Então, essa questão 642, ela é bastante interessante a gente ir lá e refletir a respeito disso. E a outra é a 887, que Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário à nossa tendência natural, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Essa é a pergunta, né, que Kardec fez. E ele responde: certo, ninguém pode votar aos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem, que é aquilo que também fala na 642, e assim procede, quem assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca se procurar tomar vingança. Então, é você que se coloca numa posição de sofrimento. Então, achei que interessante pensar essas duas questões. E algumas frases, inclusive uma do Chico, que eu achei legal. Quando a gente não pode dialogar, porque às vezes você tem uma situação, tá? Que você fala, pô, não tem diálogo, não consigo conversar. Silencia em prece. Silencia, pois o silêncio é uma caridade. Então, se a gente tem que fazer a prática da caridade, uma oração sincera por aquele desafeto, já está muito melhor, um caminho muito melhor do que ficar lá remoendo aquele rancor. E o Chico também ensinou uma coisa bacana. Se temos desafetos, vamos colocar na clínica de oração. Ele chamava isso como se fosse um hospital. Você coloca numa clínica lá, sempre orando, sempre fazendo as suas preces sinceras por aquele que você sente esse desafeto. Então, o recado é esse. Para finalizar, tem uma historinha que eu ouvi que eu achei muito ilustrativa dessa questão. É a respeito de um rapaz, hoje já um senhor, né, que quando adolescente, ele morava em Brasília, e ele fazia uma arte marcial, e ele tinha na vizinhança dele um grupo, né, em especial um líder que fazia capoeira. E esse cara ficava lá na ginga da capoeira, lutando capoeira lá num bloco lá próximo da casa desse rapaz, e definiu que como esse menino fazia uma arte marcial, ele era inimigo e ameaçava o adolescente de bater nele, até de matar ele, então, de prejudicar, então estava sempre sob ameaça. Esse adolescente morria de medo, ele tinha insônia, tinha pânico, tinha diarreia. Se ele sabia que ele tinha que passar naquele lugar por algum motivo, ele ficava apavorado, ele tinha que dar uma volta enorme para ir para a escola ou fazer alguma coisa para não passar naquela quadra onde ficavam aqueles meninos sempre ali lutando capoeira e sob ameaça. Ele já era espírita na época e ele colocava em vibração o nome desse líder, né? Pedindo que acalmasse o coração dele, acalmasse. Então ele colocava em vibração, ele orava por aquele grupo e pedindo uma oportunidade de alguma coisa melhor acontecer. Um certo dia ele também fazia um trabalho com crianças pequenas lá no arte marcial dele, e uma criança se machucou. Caiu e ele auxiliou, prestou socorro, ajudou a criança não podia andar, ele carregou a criança no colo e foi levar até a casa dele. E quando foi a surpresa dele, quando bateu lá a campainha, quem que abre a porta? O líder do grupo de capoeira. O que aconteceu? Daí explicou que ele ajudou o menino, e o menino estava lá grato a esse rapaz que tinha auxiliado, que tinha trazido ele no colo. E, logicamente, a partir daí, esse moço se tornou até um amigo, falou que se ele precisasse de proteção, enfim. A vida deu a oportunidade dessa reconciliação. Então, ele, de uma forma bem ética, bem moral, fez o que estava correto,
e a vida retribuiu. Então, acho que é uma história que é interessante para a gente ver que, às vezes, a oportunidade, a gente pede por uma oportunidade de reconciliação, ou pede por alguma coisa que a gente não vislumbra, no primeiro momento, uma solução, mas a providência divina nos encaminha para isso. Basta a gente querer, assim, com muita força. Então, esses itens que nós temos aqui para reflexão, para que a gente possa, pensar um pouquinho o que significa a gente amar os inimigos e quanto isso pode nos auxiliar a ser pessoas melhores. Então é isso, eu agradeço muito por essa oportunidade de estudar esse tema, foi interessante, foi bem gostoso, e estamos aqui pedindo que Deus continue nos protegendo, nos envolvendo amorosamente, a toda a nossa família, passando por esse período, onde tantos ódios estão se colocando aí, e que a gente possa, então, saber fazer uma oração pedindo que tudo isso se modifique em nossa vida. Tá bom? Muito obrigada e um abraço para todo mundo. Tchau. Agora vamos aquietar os nossos pensamentos e posicionarmos para receber os passes. Vamos nos ligando com os nossos mentores, ao mesmo tempo que todos os médiuns da casa vão se ligando um a um e com toda a espiritualidade. Vamos imaginar uma luz pulsante, multicolorida, uma luz envolvente, e por onde ela passa, vai limpando, energizando, deixando um rastro de luz. Essa luz vai envolvendo o alto da nossa cabeça, vai ajustando, equilibrando todo o nosso cérebro, sinapse por sinapse, desce através do nosso pescoço, ajustando todas as cordas vocais, limpando, energizando, e vai estendendo-se através dos nossos braços até a ponta dos nossos dedos, limpando, energizando e retornando e envolvendo o pulmão, coração, ajudando em todo o batimento desse coração, equilibrando, limpando, energizando, desce através do nosso esôfago, limpando, energizando, deixando assim um rastro de luz. Envolve todo o nosso estômago, limpando, energizando, envolve a nossa cintura, envolve toda a nossa coluna espinhal, ajustando vértice por vértice. E por onde passa essa luz brilhante, radiante, deixa um rastro pulsante, multicolorida de luz. Desce através das nossas pernas, dá uma paradinha nos nossos joelhos, limpando,
equilibrando, e desce através das pernas até os nossos pés e leva por terra todas as nossas dores, todos os nossos males, todos os ressentimentos, e vamos olhar do pé ao alto da nossa cabeça e vamos perceber que estamos todos repletos de luz, porque somos essa centelha divina, luz pulsante, multicolorida. Somos filhos desse Pai. E nesse momento, os mentores e toda essa corrente de vibrações vão envolvendo-nos com muito carinho, com muito amor, e vai finalizando os passes, onde vamos dando graças a Deus. Amém. Vamos fechando nossos olhos, nos unindo em pensamento, abrindo nossos corações com os melhores sentimentos, agradecendo a oportunidade que Deus nos dá nesse momento, e assim fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, vamos vibrar. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos, independente de credo e raça. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, imaginando a sua beleza no céu, no mar, na terra, no seu povo abençoado, e que nossos pensamentos possam levar energias para os nossos governantes e a toda a população, para que dias melhores possam vir. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus, vibrando por todas as crianças carentes e idosos desamparados, vibrando por nossos familiares e amigos e por todos os lares da terra. E por fim, humildemente, vamos doar amor e vibrar por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus.